O Holocausto. A Shoah ou Holocausto é um evento singular na história humana pela sua escala, método e intenção. A associação com passagens bíblicas aqui não tem o objetivo de sugerir uma justificação divina, um castigo ou uma profecia direta. Pelo contrário, busca-se entender como o povo judeu, cuja identidade é forjada em textos milenares sobre exílio, perseguição e fé, pode ter encontrado na Bíblia uma linguagem para articular o inarticulável, para clamar no meio do abismo e para dar sentido a um sofrimento que desafia a própria razão. Se você está gostando do nosso canal, deixe seu like e se inscreva para receber antecipadamente as histórias impressionantes da Bíblia. Vamos para a história então. O Holocausto, um relato histórico e teológico. A história do Holocausto não começa com os campos de extermínio. Ela é o clímax de séculos de um ódio que metastatizou de preconceito religioso para uma ideologia racial genocida. Parte 1. As raízes do ódio e o isolamento legal, 1933-1938. Após a ascensão de Adolf Hitler ao poder em 1933, a perseguição aos judeus foi institucionalizada. O antissemitismo, antes uma corrente social, tornou-se política de Estado. Documento alemão relevante: As Leis de Nuremberg, de 1935. Estes decretos não eram ordens de assassinato, mas algo talvez mais sinistro. Eram a redefinição legal do que significava ser humano na Alemanha. A Lei para a Proteção do Sangue Alemão e da Honra Alemã e a Lei da Cidadania do Reich transformaram os judeus em não-cidadãos em sua própria terra. Eles foram despojados de seus direitos, sua profissão, sua identidade. Eco bíblico surpreendente. Este despojamento legal ecoa as maldições descritas no Deuteronômio, que se tornaram um pilar da consciência judaica sobre o exílio. A passagem em Deuteronômio 28, 64, 66, que descreve um povo exilado e sem descanso, adquire um tom terrivelmente premonitório. O Senhor vos espalhará por entre todos os povos, e nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso. Porquanto o Senhor ali te dará um coração tremente, e desfalecimento de olhos, e desmaio de alma, e a tua vida estará suspensa diante de ti. Os judeus da Alemanha não foram apenas odiados, foram legalmente apagados, tornando-se estrangeiros em seu próprio lar, vivendo com um coração tremente sob um regime que os queria aniquilados. Parte 2. A Noite dos Cristais Quebrados, a explosão da violência, 1938. Se as leis de Nuremberg foram a violência da caneta, a Kristallnacht, Noite dos Cristais, em 9 e 10 de novembro de 1938, foi a violência das ruas. Fato histórico. Em retaliação pelo assassinato de um diplomata alemão em Paris por um jovem judeu, o aparato nazista organizou um pogrom em toda a Alemanha e Áustria. Centenas de sinagogas foram incendiadas, milhares de lojas judaicas foram vandalizadas e saqueadas. 91 judeus foram mortos e 30.000 foram presos e enviados para os primeiros campos de concentração. Documento judaico relevante. Os testemunhos dos sobreviventes descrevem o horror não apenas da destruição física, mas do sacrilégio. O rabino de Berlim, Leo Baeck, relatou como os rolos da Torá foram arrancados das arcas sagradas e queimados em fogueiras públicas, enquanto multidões aplaudiam. Eco bíblico surpreendente. A imagem de templos sagrados em chamas é um trauma central na história judaica, remetendo diretamente à destruição do primeiro e do segundo templo de Jerusalém, pelos babilônios e romanos. O livro das Lamentações, um lamento poético sobre a queda de Jerusalém, parece descrever a cena da Kristallnacht com 2.500 anos de antecedência. O Senhor rejeitou o seu altar, detestou o seu santuário. As suas portas caíram por terra. Ele quebrou e despedaçou os seus ferrolhos. Os anciãos da filha de Sião estão sentados no chão, em silêncio. Lançaram pó sobre as suas cabeças e vestiram sacos de penitência. Lamentações 2, 7, 9 e 10. A queima das sinagogas foi a queima do Templo de Jerusalém mais uma vez.
um ataque não apenas a pessoas, mas ao coração da identidade e da fé judaica. Parte 13. A guetização e a solução final, 1939-1945. Com a invasão da Polônia em 1939, a perseguição entrou em uma nova fase. Milhões de judeus foram confinados em guetos, bairros murados onde a fome, as doenças e a morte eram companheiras diárias. Em 20 de janeiro de 1942, em uma vila nos arredores de Berlim, ocorreu a Conferência de Wannsee. Documento alemão relevante, o Protocolo de Wannsee. Este é talvez o documento mais arrepiante da história moderna. Em uma linguagem burocrática e eufemística, altos oficiais nazistas, liderados por Reinhard Heydrich, planejaram com frieza industrial a logística da solução final para a questão judaica. O documento não fala de assassinato, mas de evacuação para o leste e tratamento especial. Ele detalha o número de judeus em cada país europeu a serem incluídos na operação, totalizando 11 milhões de pessoas. Era a ata de uma reunião de negócios cujo produto era o genocídio. Isso deu início à fase industrial do assassinato. Campos como Auschwitz-Birkenau, Treblinka e Sobibor foram construídos ou adaptados com um único propósito: o extermínio em massa. Documento judaico relevante. Os diários e testemunhos daqueles que viveram o horror. Em seu livro A Noite, Elie Wiesel, um sobrevivente de Auschwitz, descreve sua chegada ao campo. Nunca esquecerei aquela noite, a primeira noite no campo, que transformou minha vida em uma longa noite. Nunca esquecerei aquela fumaça. Nunca esquecerei os pequenos rostos das crianças, cujos corpos eu vi se transformarem em espirais de fumaça sob um céu azul silencioso. Nunca esquecerei aquele silêncio que me privou por toda a eternidade do desejo de viver. Nunca esquecerei aqueles momentos que assassinaram meu Deus e minha alma e transformaram meus sonhos em pó. Eco bíblico. Surpreendente. Onde estava Deus em Auschwitz? Esta é a pergunta que ecoa na teologia pós-Holocausto. A resposta, surpreendentemente, pode ser encontrada no personagem bíblico de Jó. Jó não era um pecador sendo punido. Ele era um homem justo submetido a um sofrimento incompreensível. Ele perdeu seus filhos, sua saúde, tudo. Seu clamor não é de um infiel, mas de alguém que exige uma explicação de um Deus que se tornou silencioso. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Mas se vou ao Oriente, ele não está ali. Se ao Ocidente, não o percebo. Jó 23:3-8. O clamor de Wiesel e de milhões de outros no Holocausto não é a negação de Deus, mas o grito de Jó, uma demanda por sentido no coração do absurdo, uma fé que luta com o silêncio divino. Outro eco poderoso é a figura bíblica de Amaleque, a tribo que atacou os israelitas mais fracos e vulneráveis na saída do Egito. A Torá ordena: apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Deuteronômio 25:19. Para muitos pensadores judeus, o nazismo foi a encarnação moderna de Amaleque, um mal absoluto, irracional, que ataca os inocentes. O mandamento de não esquecer tornou-se o lema dos sobreviventes. Parte 4. Libertação e o renascimento das cinzas. Quando os campos foram libertados em 1945, o mundo testemunhou o abismo da depravação humana. 6 milhões de judeus, incluindo 1,5 milhão de crianças, foram assassinados. 1/3 do povo judeu mundial havia sido aniquilado. A resposta a esta catástrofe sem precedentes moldou o século XX. A criação do Estado de Israel em 1948 não foi apenas um evento político, mas uma resposta teológica e existencial à Shoah. A determinação de que o povo judeu nunca mais estaria à mercê de outras nações. Eco bíblico. Final e surpreendente. A imagem mais poderosa para este renascimento vem da visão do profeta Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37. Deus leva Ezequiel a um vale cheio de ossos secos e lhe pergunta: poderão reviver estes ossos? Ezequiel assiste maravilhado enquanto os ossos se juntam, são cobertos de tendões, carne e pele,
e o sopro de vida entra neles, formando um exército sobremodo numeroso. A Europa, em 1945, era o Vale dos Ossos Secos do povo judeu. A destruição parecia total e irrevogável. A ideia de que esse povo devastado pudesse, em apenas 3 anos, restabelecer sua soberania nacional em sua terra ancestral, foi para muitos a visão de Ezequiel se tornando realidade. Não uma profecia literal, mas o cumprimento de um arquétipo bíblico de aniquilação e renascimento que está no cerne da identidade judaica. O Holocausto permanece como uma advertência eterna e um mistério terrível. Ao examiná-lo através das lentes dos documentos históricos e dos ecos bíblicos, não encontramos respostas fáceis, mas descobrimos a profundidade da depravação humana e a resiliência inacreditável de um povo que, mesmo no mais escuro dos vales, continuou a lutar com seu Deus, sua história e seu destino.